Para vocês terem ideia, na década de 50, a expectativa de vida era de 46 anos. E hoje, né, no Brasil, por exemplo, no sexo masculino chega a ser 79,3 anos e no sexo feminino 72,2 anos. Ou seja, os idosos prevalecem. Hoje a gente está numa situação em que vamos ter mais netos do que, vamos ter mais avós do que netos, e mesmo assim, o papel social, a importância na sociedade civil desses idosos está sendo levado à revelia, e sem falar que muito, pelo menos aqui no Brasil, boa parte das famílias são sustentadas por idosos. Mesmo assim, o respeito não é diretamente proporcional. E aí a gente traz, né, esse grande desafio. Ter um entendimento que... E aí, mesmo assim, os idosos têm demonstrado, na literatura, muita resiliência. Então, essa capacidade que a gente falou inicialmente, né, de superar essas situações adversas, né, vividas no mundo moderno, que já vinham sendo vividas, e com a pandemia, né, em que houve muitas perdas, né? Quando a gente fala de perdas, de luto, a gente não fala só de vida, de perda de entes queridos, mas perda de liberdade, né? Perda do ir e vir, perda... impactos na sua funcionalidade, já que eles ficaram mais presos, mais isolados. Então, quanto menos o idoso se movimenta, mais ele perde funcionalidade, perde massa magra, enfim, que mais na frente os outros profissionais irão comentar sobre isso. E como também houve um impacto muito grande na parte emocional dessas pessoas. Imaginem, né? Se já há um grande percentual de idosos que vivem em solidão, né, em processos depressivos, com a pandemia isso se acentuou de maneira tal em que hoje a pandemia do Covid pode ser considerada também uma pandemia dos transtornos mentais, e que a população idosa está bem representativa, infelizmente, nessa situação. Próximo, produção. E aí é que a gente traz os domínios da resiliência, porque nós não podemos dividir, né, nem o nosso corpo, nem a nossa mente, nem o nosso contexto social, enfim, está tudo interligado. Uma coisa impacta na outra. E, sem dúvida, com a pandemia, houve um grande impacto, predominantemente emocional. Físico também, como eu falei, com a imobilidade houve uma perda da funcionalidade. E o que infelizmente, o idoso considera o domínio físico, essa capacidade de realizar suas atividades de vida diária sozinho, né, um dos principais preditores de qualidade de vida, para vocês terem uma ideia. Então, isso foi impactado. Aí, consequentemente, impacta, né, o emocional, que torna o idoso com um sentimento de inutilidade, né, de perda de papel social, e ainda mais com esse idadismo, o etarismo que eu falei, esse preconceito, principalmente por eles serem o principal grupo de fator de risco, né. Infelizmente, foi uma situação que realmente teve que requerer muita resiliência de todos eles e dos seus familiares. E a questão da espiritualidade. É muito importante que a gente traga que, eu costumo dizer que a espiritualidade e a questão emocional, ela anda de mãos dadas, né? Então, se você não tiver um bom suporte espiritual, por mais ajuda que você tenha do ponto de vista médico, farmacológico, é insuficiente. Então, é preciso fortalecer as suas crenças, seus valores, a sua fé em Deus, né? E isso não é uma opinião porque eu sou cristã. E isso também eu trago enquanto pesquisadora, que isso é comprovado, né? Então,
idosos que alimentam a sua fé, que, que oram, rezam, enfim, que retroalimentam essa angústia junto com um Deus maior. E sem falar que a gente tem um grande exemplo, né, de que, se a gente for falar no auge de alguém, né, resiliente, foi Jesus, né, que ele teve a capacidade, teve o equilíbrio emocional de, mesmo maltratado, né, ali antes da crucificação, mesmo sendo criticado, sendo traído, com injustiças, ou seja, tinha tudo de forma adversa, ele se manteve equilibrado, se manteve em silêncio, mas com a paz de espírito de que ele tinha uma missão e um propósito maior. Então, e está tudo relacionado à questão mental também, porque se você está com o emocional abalado, com sem um suporte espiritual, com o físico comprometido, então você termina sendo pouco estimulado e pode haver alterações também de comportamento, essa questão mental também vem à tona, tá certo? Vitor Hugo, agradeço. É bem interessante, porque assim a gente não pode pensar, né, no idoso e no ser humano como um todo de uma forma fragmentada. Está tudo interligado, os domínios realmente estão todos interligados. E com isso, a resiliência de cada um, eu vou voltar a repetir, porque às vezes as pessoas pensam, é porque fulano é privilegiado, é muito corajoso, é muito forte, eu sou fraco. E mesmo assim, também tirar o estigma, não é porque você teve uma depressão, uma ansiedade, que é um sinônimo de fraqueza. Não, você precisa de um suporte maior, você precisa interligar todos esses 4 domínios na sua vida, tá? E da ajuda do próximo, né? Então, por isso que a empatia, né, o olhar compassivo é muito importante nesse momento de adversidade, principalmente um momento que envolve a todos, né? Na pandemia, então, envolveu todo o planeta, não é isso? Produção. E aí eu termino a minha participação mostrando que, sim, nós somos capazes de desenvolver a nossa resiliência, né? O idoso, então, eu costumo dizer, o idoso é uma história viva, então o idoso tem muita experiência, e quanto mais experiência, mais saber, quanto mais saber, mais busca, quanto mais busca, mais compartilhamento, né, desses saberes. E quanto mais compartilhamento, mais é desenvolvida a perseverança, a confiança, né, que andam todos de mãos dadas com a sabedoria. E aí eu trago essa imagem, né, de uma flor que surgiu, né, onde não se esperava que ela surgisse, no concreto, né, numa situação. Enfim, a partir de agora,